Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre a atualização recente da Sociedade Americana de Anestesiologistas, a American Society of Anesthesiologists, que vai atualizar um pouco, falar sobre algumas mudanças, pequenas mudanças, a partir do último guideline. A qualificação de uma via aérea como via aérea difícil leva em consideração vários aspectos e várias etapas da tentativa de se intervir ou se manipular as vias aéreas. A tentativa de ventilação sob máscara muitas vezes é impedida pela obesidade do paciente, pelo paciente edêntulo, pelo paciente que apresenta barba. Muitas vezes a dificuldade de adaptação da máscara na face do paciente muito obeso ou muito emagrecido, muitas vezes isso leva a vazamento daquele fluxo aéreo que é tentado se introduzir nos pulmões do paciente. Muitas vezes há uma obstrução de vias aéreas pelo relaxamento provocado pela anestesia ou pelo estado comatoso do paciente, assim sucessivamente. Então, a ventilação sob máscara, quando dificultada, já é considerada uma das formas de via aérea difícil. A laringoscopia muitas vezes também é dificultada por alterações anatômicas, uma glote um pouco anteriorizada, um pescoço muito longo ou muito curto, uma língua de volume muito grande. São situações em que há uma dificuldade que não necessariamente se relaciona à dificuldade de ventilação sob máscara, mas na hora de tentar entubar o paciente com a laringoscopia direta, temos alguma dificuldade. Então, outra forma de via aérea difícil é aquele paciente em que, ventilando bem ou não sob máscara facial, tendo ou não uma laringoscopia facilitada, a técnica escolhida é a colocação da máscara laríngea ou de alguma prótese supraglótica na tentativa de uma manutenção de via aérea pérvia e ventilação do paciente, seja para resgate ou seja para manutenção de uma anestesia inalatória, por exemplo, ou de uma anestesia geral, seja ela inalatória ou venosa, onde necessitamos da permeabilidade da via aérea e da ventilação do paciente. Muitas vezes esse acesso, essa manutenção da via supraglótica é impossibilitado. Às vezes uma diferença anatômica faz com que a alocação dessa prótese, dessa via aérea supraglótica seja difícil. Algumas vezes há sangramento, algumas vezes a alocação fica impossibilitada, ou mesmo após a alocação e a fixação, depois a gente vai tentar ventilar esse paciente com a via supraglótica e não conseguimos por algum motivo. Então, é considerado também uma via aérea difícil. A intubação traqueal, muitas vezes dificultada pela dificuldade de laringoscopia ou mesmo após a laringoscopia ideal, visualizando bem as cordas vocais, uma glote muito anterior, muitas vezes impossibilita pela angulação a introdução daquele tubo. Muitas vezes uma via aérea difícil, mas que é facilitada pela utilização de um vídeo laringoscópio ou de um guia tipo Buge, mais uma consideração em relação à via aérea difícil. E em qualquer um desses tipos ou qualquer uma dessas facetas de via aérea difícil, é muito importante a atenção na extubação do paciente. Então, o guideline apresentado agora, em 2022, pela Anesthesiology, considerou de grande importância a manutenção desse paciente em que se pretende manipular vias aéreas, a manutenção de oxigenação durante todo o processo de indução e manipulação e obtenção de uma via aérea. E na hora da extubação não pode ser diferente, isso não pode ser negligenciado, já que essa via aérea, mesmo não tendo sido diagnosticada anteriormente como uma via aérea difícil, ou mesmo não tendo se apresentado como uma via aérea difícil no início da indução dessa manutenção, desse acesso à via aérea, muitas vezes na hora da extubação temos alguma dificuldade por secreção, sangramento, regurgitação e outros, então a manutenção
de cuidados com o aspirador sempre pronto para utilização tanto na indução quanto no momento da extubação, e a atenção para a oferta de oxigênio durante todo o processo até que o paciente tenha o retorno da sua ventilação espontânea adequado, com proteção das vias aéreas de maneira fisiológica. Também a ventilação inadequada, seja por qualquer motivo, mesmo após a intubação do paciente, pode ser considerado também uma VL difícil, e isso deve ser monitorizado durante todo o processo de indução, intubação ou obtenção de uma via aérea supraglótica, mas a manutenção da monitorização, tanto da saturação de oxigênio periférica, através da oximetria, mas também da capnografia e capnometria para observação das ondas de capnografia e observação de confirmação de que essa via aérea está sendo bem utilizada e que não há risco de mobilização da prótese utilizada ou obstrução, e assim sempre a importância de confirmação de que essa via aérea está sendo bem manuseada através do capnógrafo, que vai confirmar a ventilação adequada ou não, e, na dúvida, sempre a atenção ao movimento torácico, se ele é bilateral e uniforme, se é simétrico. Na dúvida, a ausculta sempre que deve ser feita já na intubação para confirmação do bom alocamento da ponta do tubo traqueal, uma vez que o paciente pode apresentar variabilidade na extensão de sua traqueia, e assim a variedade na distância entre a rima labial e a carina. Então, a ausculta sempre mandatória para a observação da ventilação bilateral de maneira adequada, e durante o procedimento, se houver qualquer dúvida, o retorno à ausculta sempre é muito bem-vinda. Observar sempre na intubação se há, em momentos de dúvida, se há aumento do murmúrio a nível de região epigástrica, para ver se não está havendo ventilação no estômago, e assim a intubação esofágica sendo uma complicação, uma intercorrência que pode levar a desfechos bastante graves. A via aérea difícil é uma situação em que há um grande risco de dessaturação, com chance de lesão neurológica, e, portanto, nos eventos eletivos, onde se planeja o acesso à via aérea e a sua manutenção, é necessário que se faça sempre uma avaliação prévia dessas vias aéreas, através da história do paciente, através do exame físico, principalmente. A história deve sempre abordar comorbidades, como, por exemplo, diabetes mellitus, que muitas vezes leva a alteração de calcificação, de glicogenação das cartilagens com dificuldade articular, e o paciente muitas vezes apresenta dificuldade de mobilização de cervical, dificuldade de abertura da boca, pacientes com história de cirurgia prévia, com dificuldade de intubação, e pacientes com extremos de idade, extremos de tamanho, pacientes com síndromes congênitas como Pierre-Robin e outras. Então, a história é extremamente importante na avaliação da possibilidade, da chance de ter algum acometimento dessas vias aéreas. Mas o exame físico também deve ser feito de maneira focada, detalhada, direcionada, avaliar a abertura da boca, que deve ser maior que 5 centímetros, igual ou maior que 5 centímetros, a mobilidade de ATM, que deve ser adequada para a mobilização dessa mandíbula do paciente para a laringoscopia e intubação, a mobilização cervical, lembrar que a mobilização cervical e a abertura da boca são dois parâmetros que individualmente são extremamente importantes na avaliação dessas vias aéreas. Praticamente todas as avaliações que vão ser comentadas nesse diapositivo são feitas de maneira associada, para que no conjunto dessas avaliações se tenha uma percepção maior ou menor da dificuldade. Mas o paciente que não abre a boca, o paciente que não mobiliza o seu pescoço,
esses são pacientes que parâmetros que individualmente vão mostrar impossibilidade de laringoscopia e intubação. Ou não abre a boca ou não mobiliza o pescoço. Muito cuidado com esses pacientes. Mas abertura da boca, mobilidade ATM, mobilidade cervical, a posição dos incisivos anteriores, superiores, que quando muito anteriores, incisivos muito grandes, vão dificultar bastante a alocação do laringoscópio, muitas vezes dificulta bastante a laringoscopia. Aquele paciente que tem falta dos incisivos centrais também, onde ao fazermos a laringoscopia, muitas vezes o laringoscópio ele fica depositado ali na lacuna entre os dentes presentes e os dentes centrais faltantes, eles muitas vezes fazem com que você não consiga abrir essa boca adequadamente, fica uma dificuldade para se alocar o tubo após a alocação do laringoscópio pela falta de espaço que é gerado por essa alteração anatômica. Presença de barba, muitas vezes com dificuldade de ventilação sob máscara por causa do vazamento e da dificuldade de se velar, de deixar aquele espaço completamente acoplado, aquele acoplamento entre máscara e face do paciente, muitas vezes dificultado pela barba. O teste da mordedura superior. Se os dentes inferiores conseguem morder o lábio superior, isso é uma demonstração de uma mobilidade boa de mandíbula, que faz com que dê alguma tranquilidade para a gente. O Mallampati, que é um exame que tem uma sensibilidade, uma especificidade não tão altas assim, mas que, associado aos outros parâmetros, dão uma previsibilidade bastante interessante. Aquele Mallampati 1, praticamente quase sempre a gente vai conseguir entubar, o Mallampati 4 quase sempre a gente vai ter dificuldade, o 2 e o 3 vai depender de outros fatores também. A distância, tirumento, né, que deve ser acima de 7,5 centímetros, a externumento deve ser acima de 12,5 centímetros, e a distância interincisivos, como foi dito, também de extrema importância. A circunferência cervical, outro parâmetro importante, pacientes com circunferência acima de 55 centímetros, são pacientes que muitas vezes têm muita massa de tecido interno também, que vão dificultar essa mobilização cervical, vão dificultar o acesso. Então, são parâmetros que devem ser avaliados de forma conjunta e que vão servir para você planejar a sua via aérea. Na obtenção dessa via aérea, obviamente, sempre temos que ter todos os recursos, porque muitas vezes, apesar de todas essas avaliações serem aparentemente favoráveis, existem os falsos negativos. Na hora da laringoscopia, a gente tem aquela surpresa, e se você não tem um recurso adicional, uma fonte alternativa de suporte, muitas vezes a gente fica em apuro. Então, sempre ter por perto um buge, se possível um videolaringoscópio, e lembrar que a utilização do fibroscópio é um aparelho que deve ser utilizado naquele paciente que já foi diagnosticado previamente a via aérea, e se for diagnosticado via aérea difícil, é importante que já se observe o cuidado de tentar entubar esse paciente ventilando, já que numa situação em que se administra o anestésico, esse paciente para de ventilar espontaneamente. Se você não conseguir ventilar sob máscara, o que você só vai provavelmente ter certeza depois da indução, se você consegue ventilar ou não. Então, se você conseguir ventilar, você vai ter tempo para colocar no fluxograma de cuidados desse paciente, como vai ser visto posteriormente, mas se você não consegue ventilar, você vai estar num apuro bastante grande. Então, na situação de paciente que já vem com diagnóstico de via aérea difícil, ou presunção de via aérea difícil bastante importante, é importante que se mantenha esse paciente ventilando enquanto se planeja, enquanto se procede à intubação, de preferência com fibroscópio, que é a técnica, o padrão ouro,
de obtenção de via aérea num paciente em que se prevê não se conseguir entubar e se necessita entubar esse paciente. Então, manter o paciente ventilando, sedação leve, anestesia tópica e a utilização do fibroscópio como fonte de intubação. Isso, obviamente, precisa que esse paciente seja cooperativo, que não tenha contraindicação, não é para entubar pelo nariz o paciente que tem epistaxe, que foi operado recentemente, que tem chance de ter fratura de base de crânio, então tem as contraindicações, mas no paciente que vem de forma eletiva, temos essa vantagem, onde há suporte para a utilização do fibroscópio, essa é a técnica. E naqueles em que há uma via aérea difícil, não consegui entubar, já induzi, não consigo entubar, consigo ventilar, se consigo ventilar eu tenho tempo de programar, mas se está muito difícil para ventilar esse paciente, eu posso tentar um dispositivo supraglótico, como por exemplo a máscara laríngea, que também nem sempre funciona, na maioria das vezes sim, mas é um recurso bastante importante. E a outra opção, o videolaringoscópio, onde se dispõe dele, é um recurso bastante importante, mas infelizmente nenhum desses recursos é 100% eficaz, nem sempre eles garantem a totalidade de sucesso. Então é sempre importante um planejamento e um cuidado principalmente nos pacientes seletivos, onde temos tempo e recurso para isso. Muitas vezes na situação emergencial a coisa acaba indo por caminhos mais árduos. Os guidelines falam, na maioria das vezes, que quando você diagnostica uma via aérea difícil, é importante conversar com o paciente. Eu acho que você tem que conversar sempre com o paciente, mesmo quando não tem diagnóstico de via aérea difícil previsto, mas você tem que conversar porque, às vezes, como foi dito, às vezes essa via aérea ela se diagnostica na hora da indução, principalmente naqueles pacientes que ainda não receberam anestesia geral ou que receberam em outros períodos da vida, na infância, na adolescência ou adulto jovem, depois de sofrerem alterações anatômicas, como por exemplo a própria paciente gestante, que muitas vezes muda uma lamparte dela durante a evolução da gravidez e a via aérea, que muitas vezes é fácil naquela paciente não gestante, quando ela está no final da gestação a coisa muda bastante. Mas é sempre importante conversar com o paciente da possibilidade de via aérea difícil ou do diagnóstico de via aérea difícil, como está sendo feito o planejamento, explicar as opções, as alternativas, por que vai ser feito o que está sendo planejado, buscar o consentimento informado do paciente, pedir para que ele assine um documento de termo de consentimento informado. Então, preparar sempre o material adequado, está sempre com o aspirador pronto, montado, testado, laringoscópios com lâminas de tamanhos diferentes, testado em sua intensidade de luz, ver se aquele laringoscópio não vai apagar na hora da laringoscopia, o tamanho da prótese que vai se utilizar, seja a máscara laríngea, o tubo traqueal ou outro, adequado para o tamanho do paciente. No caso do tubo traqueal, é sempre um tubo com um tamanho meio milímetro acima, meio milímetro abaixo, e no caso da máscara laríngea, sempre ter um número abaixo daquele número que você acha que é o ideal para aquele paciente. As surpresas acontecem e a gente tem sempre que estar preparado para isso. Ver se a sua fonte de oxigênio está adequada, se o seu aparelho de anestesia está adequado, testando todas as possibilidades, ter ali a medicação de resgate em caso de situações emergenciais, por estímulo autonômico, a atropina, um vasopressor, e o que você vai adicionar à sua técnica e vai ser de acordo com o que você está planejando em relação à história do paciente, às suas comorbidades, a cirurgia a que ele vai ser submetido. O tipo de prótese também deve levar em consideração esses aspectos. Um paciente que vai fazer uma cirurgia de bucomaxilo, por exemplo, ou uma cirurgia de otorrino, muitas vezes cabe naquela situação um tubo diferenciado, um
tubo raio, por exemplo, a intubação nasal, enfim. Então, informar o paciente, o posicionamento adequado, sempre lembrar do posicionamento em posição olfativa, aquela posição sniff position, que é uma posição em que o paciente projeta a cabeça para frente, enquanto você está fazendo a laringoscopia, então com um suporte suboccipital de cerca de 8 a 10 centímetros e com uma hiperextensão na hora da laringoscopia, se não houver nenhuma contraindicação. Sempre manter esse paciente recebendo oxigênio desde o início da indução para essa intubação até o momento em que ele estiver extubado, respirando espontaneamente, com seus reflexos de proteção já íntegros novamente. E a monitorização também, durante todo o procedimento, paciente monitorizado com cardioscópio, oxímetro, pressão arterial não invasiva ou os acessórios de monitorização, caso diferenciados, segundo a cirurgia a que ele vai ser submetido. E o planejamento sempre importante, o planejamento no paciente que tem uma via aérea não prevista, ou uma via aérea teoricamente normal, fácil, com todos os parâmetros avaliados de maneira positiva, a uma via aérea tranquila, mostrando então os recursos habituais de laringoscópio, tubo traqueal, máscara, as próteses, as cânulas orofaríngeas, onde possível as nasofaríngeas também, não é todo lugar que dispõe, mas elas são muito úteis, e os recursos adicionais a uma via aérea difícil, não prevista, como foi mencionado anteriormente, sempre um dispositivo supraglótico, o bugie, o laringoscópio óptico, e naquela via aérea prevista já muda isso tudo, a gente já começa com a sedação leve, com anestesia tópica de orofaringe, nasal, a utilização de bloqueio de anestésico local transcrítico para anestesiar a traqueia, e explicar o procedimento ao paciente, dizer que vai ser rapidamente induzido a hipnose quando ele tiver essa intubação realizada, e assim torcer para que tudo vá de maneira adequada. O planejamento sempre diminui os riscos e sempre diminui os transtornos no relacionamento com o paciente. O planejamento do manuseio de uma via aérea antecipada deve abordar as principais dificuldades esperadas em relação a essa via aérea em questão. Há uma dificuldade de ventilação, então esse paciente ele não pode ser mantido em apneia, porque eu posso não conseguir ventilar esse paciente sob máscara, e se eu não conseguir entubá-lo rapidamente, ele vai dessaturar e vai ter risco de lesão neurológica, entre outros. Então, o planejamento em relação a um paciente que se prevê seja de difícil ventilação, ele já começa com esse planejamento voltado para a manutenção de uma via aérea pérvia e funcionante de maneira fisiológica espontânea. Se a dificuldade prevista é a intubação, pela história, pelo exame físico, a necessidade de uma adequação de técnica para que se intube ou que se tenha recurso suficiente para intubar esse paciente o mais rapidamente possível, ou acesso a uma via aérea supraglótica, qualquer que seja ela, ou uso de um estilete luminoso, muitas vezes pode trazer um benefício esse paciente pelo encurtamento do tempo de manobras utilizadas para essa intubação. Mas, da mesma forma que na dificuldade para ventilação, esse paciente também, preferencialmente, se já está diagnosticada a via aérea difícil para intubação, ele deve ser manuseado de maneira a não perder a sua permeabilidade de via aérea e a sua função respiratória. Por outro lado, temos também o paciente com risco de aspiração, que pode estar associado ou não aos quesitos anteriores, ou seja, ele pode ou não ter dificuldade de ventilação, pode ou não ter dificuldade de intubação, mas é um paciente que tem refluxo gastroesofágico, um paciente grande obeso, um paciente grávida, principalmente em períodos finais de gravidez,
ou o paciente que está com que tem algum grau de obstrução que dificulte por algum motivo o esvaziamento gástrico, um paciente com metabolismo diminuído, como no paciente com hipotiroidismo acentuado, entre outros. Então, é um outro aspecto também de preferência aqui, entubar o paciente acordado, de preferência utilizando o fibroscópio com aspirador potente funcionante, e o planejamento sempre atento para essas três possibilidades que podem ter, podem já ser previstas ou podem aparecer no momento da indução. Mas aqui estamos falando de via aérea difícil antecipada, então é de se esperar que esse paciente já tenha um atendimento já voltado para esses grandes riscos. A intolerância à apneia é uma outra preocupação, uma vez que naquele paciente que você imagina que tem uma via aérea difícil, mas está meio ali em cima do muro, eu acho que eu vou tentar um pouco, vou dar uma induzida ali com propofol, dou uma laringoscopada para ver se eu consigo visualizar. Se eu visualizar, eu faço o bloqueador neuromuscular. Isso talvez não seja a melhor conduta nesses pacientes, já que o risco já está apresentado, e principalmente nos pacientes com pouca tolerância à apneia. Quais são? Crianças, né, que têm um metabolismo muito aumentado, têm uma capacidade residual diminuída, então consome muito oxigênio e tem pouca reserva para suprir esse consumo aumentado. E a mesma coisa acontece no paciente grande obeso, na paciente gestante. Então, o paciente que tolera, o paciente cardiopata, que é o coronariopata principalmente, que pode apresentar complicações graves e rápidas em decorrência da dessaturação que se apresenta numa laringoscopia prolongada, estressante para quem faz e para quem é o paciente, levando a uma demanda metabólica aumentada, uma estimulação autonômica com muitas vezes aumento de pressão arterial, frequência cardíaca no paciente que tem uma reserva coronariana diminuída pode não ser o ideal. Muitas vezes também temos que antecipar nesse paciente uma via aérea cirúrgica dificultada, um paciente mais obeso, aquele pescoço muito largo. Muitas vezes com o exame ultrassonográfico podemos evidenciar a distância entre a cartilagem cricotiroideia e os anéis da tireoide e a pele do paciente. Quanto mais profundo isso, mais a dificuldade em se acessar. Existem pacientes que têm desvio de traqueia por tumorações ou outros, então essa dificuldade deve ser prevista, deve ser bem examinada e, de preferência nos pacientes de maior dificuldade, a realização do procedimento, quando indicado, ser feita por pessoas melhor capacitadas. A cooperação do paciente é de fundamental importância. Vai ser muito difícil entubar um paciente com fibroscópio se ele estiver embriagado, se ele não for cooperativo, se for criança. Então, a cooperação é extremamente importante nessa tentativa. E observar também naqueles pacientes em que se opta pela intubação com laringoscópio comum, o de Macintosh, principalmente, né, a lâmina curva que a gente usa com mais frequência, o número de tentativas e o tempo gasto com isso é de muita importância. Isso leva a lesão de mucosa, sangramento, aumento de quantidade de secreção, aumento do estresse autonômico do paciente, levando também ao maior risco de complicação. Então, reduzir ao máximo o número e o tempo de tentativas, preferencialmente por pessoas mais experientes, e no caso de insucesso na tentativa da laringoscopia, se essa foi a primeira opção, ter menos tolerância, esperar ou tentar deixar esse paciente acordar ou suspender, quando possível, o procedimento para planejamento mais adequado, ou deixar o paciente acordar, se houver consenso, tentar então a intubação com fibroscópio com esse paciente já respirando e com as suas vias aéreas pérvias. Também no caso do insucesso com o fibroscópio, então o planejamento adequado para ser feito da mesma forma como foi comentado aqui, ou remarca o procedimento se for possível, ou então espera o paciente voltar a respirar adequadamente
e já se inicia o processo cirúrgico de obtenção de via aérea através da criptirotomia ou com procedimento por punção ou por procedimento cirúrgico clássico. E sempre depois de terminado o procedimento de acesso à via aérea, confirmação, tanto através da obtenção da capnometria e capnografia, como através da ausculta para ver se há uma ventilação simétrica nos hemitórax e se há uma expansão adequada para se confirmar que esse acesso é um acesso seguro para estabilidade do paciente, seja essa intubação feita para manutenção do paciente em UTI, para cirurgia ou o que quer que seja. Mas sempre é importante a confirmação e a monitorização no segmento dessa intubação. Quando a situação é de uma via aérea difícil, não detectada anteriormente ou não antecipada, é importante que tenhamos a humildade, a serenidade de chamar por ajuda. Isso é de extrema importância, tanto para adicionar poder cognitivo de escolha de opções terapêuticas, de nos colocarmos no algoritmo adequado para tentar contornar de maneira adequada essa situação, como também para ter mais mãos. Muitas vezes uma via aérea difícil pode ser socorrida através de uma ventilação quando é permitido e quando é conseguido. E muitas vezes uma adaptação da máscara facial bimanual ela permite uma ventilação, um acoplamento mais adequado, que muitas vezes, dependendo do paciente, pela presença de barba, obesidade ou outras situações, muitas vezes na técnica com uma mão só acoplando a máscara ali, você não consegue ventilar adequadamente o paciente. Então, se tem mais alguém que consiga, com a técnica adequada, fazer o acoplamento da máscara bimanual, isso muitas vezes é uma situação salvadora. Também é lembrar que naqueles pacientes com prognatismo, retrognatismo, que não percebido ou não observado ou negligenciado na avaliação pré-anestésica, muitas vezes a presença de mais uma pessoa para adequação desse posicionamento de paciente de máscara, muitas vezes facilita a ventilação. Muitas vezes também a simples mudança de posicionamento da cabeça e do pescoço do paciente para uma posição mais adequada para aquele paciente em questão facilita a própria intubação traqueal. Sempre lembrar o posicionamento adequado, a posição olfativa, um coxim suboccipital ali de 8, 10 centímetros, fazendo com que haja uma facilitação da retificação dos eixos de laringe, faringe e da boca do paciente. Então, da mesma maneira que na via aérea antecipada, a observação do que está difícil nessa via aérea do paciente, se é uma ou mais das possibilidades de ventilação, intubação ou risco de aspiração. Então, é sempre importante essa observação para se direcionar o que a gente vai fazer na sequência desse atendimento e na observação também de uma situação em que não se ventila ou não se intuba, colocar esse paciente no algoritmo, no fluxograma adequado, que vai nos trazer a direção através do apoio cognitivo que isso nos dá. Então, pega ali o seu fluxograma, que deve estar preferencialmente em cada sala de anestesia, em cada sala de pronto atendimento, para facilitar a escolha do que se faz na sequência de cada insucesso. Que depois do sucesso, a coisa está mais ou menos encaminhando para a solução. Sempre avaliar a possibilidade do retorno à respiração do paciente, se essa cessação da respiração foi provocada pela indução da anestesia, muitas vezes o paciente está em coma, outra situação não tem jeito, mas se foi uma situação de indução da anestesia e você consegue ainda ventilar o paciente ou de alguma forma acelerar o retorno da ventilação dele, você consegue, através de apoios como a cânula orofaríngea, a nasofaríngea, facilitar ou desobstruir a via aérea para que ele respire espontaneamente e assim consiga despertar. Nem sempre é possível,
Então, quando induzir uma anestesia num paciente que não tenha a sua análise de via aérea muito favorável, sempre pensar que você pode eventualmente fazer uma dose um pouco menor de opioide, fazer um pouco de hipnótico e ao atingir a hipnose desse paciente, dar uma laringoscopada nele para dar uma olhada se vai ser fácil, se vai ser difícil, e ou observar depois da hipnose do paciente se você consegue ventilar sob máscara esse paciente, já dá uma avaliação da ventilação sob máscara. Um paciente um pouco suspeito, mas não completamente diagnosticado como viéreo difícil, se você está meio cismado, isso muitas vezes é uma tática que pode salvar esse paciente. Então, dar uma avaliada na ventilação sob máscara para ver se vai dar coragem de completar a indução com bloqueador neuromuscular. Atenção para a quantidade e para o tempo de tentativa de intubação no paciente com viéria difícil não antecipada, porque isso vai levar ao cansaço, estresse, erro de conduta, maior chance de lesão dentária, maior chance de sangramento, maior chance de edema de vias aéreas, o que vai progressivamente dificultando mais e mais esse acesso de via aérea. Então, a tentativa de acesso à via aérea no paciente com via aérea difícil deve ser executado preferencialmente por pessoas de maior experiência, mas mesmo assim tentar reduzir o tempo e o número de tentativas para que não haja lesão a uma via aérea que já é difícil, vai ficar mais difícil ainda. E após a conquista desse acesso da via aérea, sempre a monitorização contínua para observar a confirmação através da capnografia e capnometria, se esse tubo realmente está na traqueia, a ausculta para ver se está se está ventilando ambos os pulmões, ver se a coisa está simétrica, a expansão do tórax e assim sucessivamente. Quando não é possível através da intubação com laringoscópio normal, tenta-se a via aérea supraglótica, quando ela não é bem sucedida, tenta-se o laringoscópio, o videolaringoscópio, que muitas vezes é uma situação bastante confortadora, mas não é 100% das vezes que a gente vai conseguir intubar mesmo com videolaringoscópio. E aí a opção no fluxograma segue para uma via aérea invasiva, que pode ser através da punção, cricotiroideia, ou através do cricotirótomo, seja através de punção, ou seja, com o traqueóstomo, através de processo clássico cirúrgico. Então, essa técnica invasiva também não é 100% das vezes que é bem sucedida. Existem pacientes que têm alteração anatômica, seja por desvio de traqueia, por um tumor, por exemplo, ou por grande obesidade, fazendo com que haja uma distância entre a traqueia e a pele do paciente. Isso aí pode ser detectado, inclusive, previamente pela ultrassonografia, para avaliar dificuldade de acesso cirúrgico de via aérea, mas quando não é bem sucedida, em lugares onde se dispõe, a oxigenação por membrana extracorpórea pode ser feita de maneira salvadora, mas, como sabemos, não é todo lugar que dispõe, então é preciso que seja bem gerenciada essa via aérea difícil para não ter que chegar nesse extremo do insucesso da técnica cirúrgica. São os passos que devemos seguir no manuseio de uma via aérea difícil não antecipada. A extubação desse paciente de via aérea difícil também pode ser um momento crítico. Muitas vezes nos deparamos com grandes problemas na hora da extubação do paciente. Então é preciso haver um planejamento adequado. Vou extubar esse paciente acordado? Talvez seja mais seguro, talvez seja possível. Muitas vezes não é. Então, não quero que esse paciente tenha muita reação à extubação, é um paciente que pode apresentar maior sangramento, hipertensão intracraniana na extubação, então eu quero extubar esse paciente em plano. O que eu posso fazer? Como opções assim de maior segurança, eu posso utilizar um guia trocador de tubo ou um bugie
e aí a retirada desse tubo com a manutenção do bujo ou do guia trocador na traqueia do paciente permite a reintubação desse paciente de maneira mais ou menos segura. A outra possibilidade também, uma alternativa aceitável, é a utilização de um dispositivo supraglótico, já como de maneira preventiva após a extubação ou em caso de necessidade de ventilação do paciente. Tudo isso vai ser escolhido de acordo com a história do paciente, o seu procedimento e com o que se tem de história no momento da intubação do paciente. Se for intubação planejada, uma via aérea difícil já conhecida, ou se foi uma via aérea difícil não diagnosticada previamente, e a dificuldade para manutenção de via aérea com dispositivo supraglótico já foi detectado que não é possível. Então, tudo isso vai servir de tempero na composição de uma estratégia no momento da extubação. Também o local e o momento da extubação deve ser bem pensado, se vai ser na sala de cirurgia, se vai ser na UTI, tudo isso vai depender desse conjunto de informações. O material adequado, como mencionado anteriormente, todo aquele material que foi utilizado como suporte ou como retaguarda no momento da intubação deve estar presente também no momento da extubação, que a reintubação pode ser necessária de maneira emergencial. E manter sempre esse paciente recebendo oxigênio durante todo o procedimento de extubação até que ele mostre que ele já tem uma ventilação adequada e o reflexo de proteção de via aérea já preservado. E avaliar naqueles pacientes onde a intubação é feita já de maneira prolongada, no paciente que já prevê um tempo prolongado de intubação no pós-operatório, ou por algum motivo essa extubação é necessária, mas o paciente não vai ventilar adequadamente, muitas vezes é necessária o planejamento de uma traqueostomia, que com o paciente ainda com a sua via aérea preservada, através da prótese que ainda não foi retirada, pode ser feita de uma maneira mais segura, uma maneira mais eletiva. Esse guideline de via aérea difícil do Anesthesiology 2022 sugere fortemente a manutenção de um equipamento básico de atendimento de acesso e manutenção de via aérea, presente sempre em todas as induções de anestesia e, eventualmente, o preparo de um carrinho, de uma cesta, de uma caixinha, onde que seja denominada o equipamento de via aérea difícil, onde vamos ter, então, o videolaringoscópio, equipamento mais específico para a situação emergencial. Mas, de base, é ideal que se tenha sempre um laringoscópio com tamanhos variados de lâminas, se possível, tamanho variado de cabo também. Muitas vezes acontece de pacientes muito obesos ou gestantes, ou pacientes com mamas muito grandes, a utilização de cabo de laringoscópio um pouquinho menor, facilitando a manipulação do laringoscópio na hora da laringoscopia. Então, sempre testar antes o laringoscópio, o balonete do tubo que vai ser utilizado, ou eventualmente da máscara laríngea, ou o tubo laríngeo, se for a opção. Testar sempre o aspirador, manter esse aspirador conectado, testado, funcionante. As opções variadas de tamanhos de cânula orofaringeia, nasofaringeia, a manutenção de estilete luminoso, quando possível, é sempre uma boa indicação. O equipamento de acesso por punção de via aérea também, para situações emergenciais, que pode estar presente tanto no carrinho de anestesia quanto no carrinho de via aérea difícil. A pomada hidrossolúvel para lubrificação de equipamentos supraglóticos, principalmente. A monitorização padrão indicada pelas diversas entidades nacionais e internacionais, e a medicação para indução anestésica sempre presente. Então, é importante que tenha sempre esse recurso, tanto terapêutico quanto de equipamento,
na esperança de que não sejam utilizadas e, se necessário, que sejam utilizados num tempo hábil para se evitar complicações. Esse fluxograma reduz ou resume de maneira bastante interessante as possibilidades de complicações, dificuldades e a tomada de decisão esperada em vigência de cada uma delas. É importante que se tenha um exemplar semelhante em cada sala de atendimento de emergência, em cada sala de cirurgia, para que facilite a tomada de decisão, já que é uma facilitação cognitiva que temos utilizando esse fluxograma. Então, na tomada de decisão, a primeira bifurcação, a primeira coisa que se tem que observar é se o paciente já chega com diagnóstico de viária difícil. Essa viária difícil pode ser prevista devido à dificuldade prevista de ventilação, ou dificuldade de laringoscopia, intubação, ou grande risco de aspiração, ou um paciente que tenha uma muito pequena tolerância à dessaturação, como nos pacientes obesos, pacientes gestantes, pacientes pediátricos que têm uma reserva menor de oxigênio, já que tem uma redução na capacidade residual funcional e tem uma atividade metabólica muito aumentada. Então, são pacientes que têm uma facilidade muito grande de dessaturar. E também nos pacientes cardiopatas, coronariopatas, que, frente a qualquer nível de dessaturação, podem ter repercussões importantes. Então, se o paciente tem um ou mais desses fatores, principalmente se associado à dificuldade prevista de acesso à via aérea cirúrgica, esse paciente deve preferencialmente ser encaminhado para intubação acordado com utilização de fibroscópio, que é o padrão ouro para esse tipo de procedimento. Na possibilidade de acesso à via aérea dessa forma, então estaria resolvido o problema. E no caso de impedimento de intubação com essa técnica, que pode acontecer em pacientes que apresentem desvio de traqueia por apresentação de doença tumoral, ou grande quantidade de secreção, sangramento ou falta de cooperação, deve-se avaliar então se o procedimento cirúrgico, o que indicou essa via aérea, o acesso a essa via aérea, é uma situação emergencial ou não. Se for uma situação não emergencial, pode-se manter esse paciente acordado, adiar o procedimento para uma reabordagem com uma discussão mais detalhada do caso, uma tentativa alternativa de intubação, ou se a situação é emergencial e o paciente precisa ser operado, tem que operar agora, uma situação emergencial qualquer, então a tomada de decisão deve se continuar nessa linha de raciocínio. E aí pode ser feita a tentativa de intubação através de uma máscara laríngea, ou se a máscara laríngea já resolve o problema do procedimento e ela for alocada adequadamente, ela pode ser mantida ali. Pode ser feita a tentativa com estilete luminoso. E, em último caso, na situação emergencial ou posteriormente, numa cirurgia que é necessária, apesar de não emergencial, o paciente tem que ser operado e a via aérea dele é impossível pela patologia que ele apresenta. Então, a alternativa seria um acesso cirúrgico à via aérea, uma traqueostomia, uma via que seria a segurança da via aérea desse paciente. Então, aqui, enquanto o paciente está acordado e respirando, ele está fora de perigo em relação a isso. Mas essa situação é uma cirurgia emergencial, então o processo ele deve ser continuado e tem que ser finalizado nesse tempo. Por outro lado, se temos uma situação de uma via aérea que não foi diagnosticada previamente, a indução da anestesia é feita ou é conseguida a intubação após essa indução anestésica ou não. Se é conseguida a intubação, o procedimento é executado com sucesso, pode-se dar prosseguimento. Mas se não se consegue a intubação desse paciente, então deve-se tentar a ventilação sob máscara. Se a ventilação sob máscara for bem sucedida, o que é demonstrado pela manutenção de uma saturação satisfatória de oxigênio, uma movimentação da parede do tórax adequada e a apresentação de capnometria mostrando que esse paciente está sendo bem ventilado,
A partir desse momento, deve-se também saber se essa indicação da via aérea é uma indicação de procedimento emergencial ou não. Se for uma emergência, então tem que se continuar o procedimento e avaliar se esse paciente consegue ser entubado com uma máscara laríngea através dela, com estilete luminoso, ou se na impossibilidade de qualquer dessas técnicas vai se indicar um acesso cirúrgico à via aérea desse paciente para resolver a indicação cirúrgica emergencial. Se não há possibilidade se não há indicação emergencial de procedimento, então pode-se acordar esse paciente, se conseguir acordar com segurança e postergar esse procedimento para ser realizado com o aparato adequado para uma via aérea difícil. Também pode-se acordar esse paciente para tentar, nesse mesmo momento, uma via aérea através da fibroscopia, com o paciente já ventilando adequadamente, desde que o paciente colabore, aceite a técnica, o procedimento nesse momento. Se, por outro lado, não se consegue ventilar esse paciente pela máscara facial, não entubou e não consegue ventilar, pode-se tentar a ventilação através de uma máscara laríngea ou de outro equipamento supraglótico. E assim, se conseguir manter esse paciente ventilado e oxigenado com esse procedimento, então dá-se continuidade ao procedimento geral. Se com isso se consegue operar o paciente ou se há necessidade de uma intubação, seja cirúrgica ou não, vai ser feita a avaliação sequencial. Ventilou o paciente na máscara laríngea, consegue operar só com ela, está resolvido. Se não consegue, tem que intubar, então vai ser feita a tentativa de intubação através da máscara laríngea ou através de um dispositivo luminoso, ou se não há possibilidade de intubação de forma alguma e a técnica cirúrgica é impossível de ser realizada com o dispositivo supraglótico, se for um procedimento eletivo, pode ser feito o despertar do paciente para discutir o acesso cirúrgico. Se for uma cirurgia emergencial, então o acesso cirúrgico praticamente se impõe. Se, por último, esse paciente que não conseguiu ser entubado pela técnica convencional de laringoscopia e não conseguiu ser ventilado na máscara facial e o acesso com o equipamento supraglótico também não foi satisfatório, esse paciente se encontra numa situação bastante grave, onde a dessaturação vai ser muito importante se não se resolver isso rapidamente, e o risco de lesão neurológica aumenta exponencialmente. Então, há necessidade, nesse caso, de já se avaliar um acesso cirúrgico para a manutenção da vida do paciente, independente de se o procedimento é emergencial ou não. Se não conseguiu intubar, não conseguiu ventilar por nenhuma das técnicas, a emergência cirúrgica, se existe ou não, já não importa mais, a emergência é uma emergência respiratória, e aí a técnica cirúrgica se impõe. E sempre nessas dificuldades, sempre há o aconselhamento na surpresa de uma emergência de via aérea, se solicitar ajuda. Eu acho que, mesmo na via aérea difícil, já prevista, a indução da anestesia com ajuda também já vai oferecer uma segurança bem maior para o paciente e para a equipe anestésico cirúrgica. A via aérea difícil na criança ainda oferece aquele risco a mais, como foi mencionado anteriormente, já que ele apresenta uma reserva menor de oxigênio, apresenta um consumo maior metabólico, e assim a tolerância deve ser muito reduzida em relação ao adulto, uma vez que devemos intubar essa criança o mais rápido possível, e na falta da possibilidade de intubação, os recursos devem ser acelerados. Sempre manter essa criança, como no adulto foi mencionado também, sempre recebendo oxigênio desde o início do procedimento, da tentativa de indução, até a resolução total do caso, e após a resolução do procedimento, no momento da extubação, sempre manter uma saturação de oxigênio elevada, uma oferta aumentada de oxigênio.
Então, mantém-se essa FO2 elevada na indução e no despertar. Obviamente, não é para manter durante todo o procedimento, já que o oxigênio também em altas concentrações pode ser deletério para tanto para o adulto, mas principalmente para a criança. E a impossibilidade de utilização de algum equipamento na criança de menor tamanho, devido ao calibre de produtos disponíveis, também limita as chances, né, as opções, mas sempre pensando no escalonamento do fluxograma, a indicação de uma via aérea difícil previamente conhecida na tentativa de intubação acordada e na intubação na via aérea difícil não prevista, sempre chamar por ajuda e tentar os procedimentos invasivos o mais precocemente possível. A tolerância deve ser reduzida. Terminamos aqui então a nossa apresentação do último guideline de viária difícil da Anesthesiology 2022. Espero que tenham gostado do conteúdo e recomendo fortemente que leiam o guideline na íntegra. Ele é bastante interessante e é importante que tenhamos esse guideline, principalmente o fluxograma em mente, para que nos momentos mais estressantes da nossa atividade tenhamos um pouco de paz por conhecer os caminhos a serem percorridos com uma facilidade. Muito obrigado pela companhia, um abraço.